segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é João Ferreira do Amaral, economista. Falávamos então do programa de ajuda externa e contava-me que os programas são sempre mais duros do que, na realidade, Portugal precisava. E o seu entendimento é que o atual programa também é mais duro do que Portugal precisa. É, e principalmente eu creio que é inconsistente nos objetivos. Porque há basicamente dois objetivos que estão em causa, embora um seja muito mais explícito que o outro. O que é mais explícito é o combate ao déficit do Estado. E até há objetivos, e até há os tratados europeus que obrigam isso, etc. E depois há um outro objetivo, que a meu ver ainda é mais importante, que é o objetivo de equilíbrio das contas externas, da economia no seu conjunto face ao exterior e, portanto, a tentativa de equilibrar e depois, no futuro, reduzir a dívida externa. Mas acha que esses objetivos inscritos nos tratados, igual para todos os países, fazem sentido? Estamos a falar de economias muito diferentes. Sim, eu acho que não fazem. E de situações muito diferentes. E fazem ainda muito menos agora quando se aponta para que todos os países tenham no máximo um déficit estrutural de 0,5% do PIB, que é uma coisa que não faz qualquer sentido. Mas isso, pronto, é um problema da União Europeia que tem desde que em 1997 se acordou no Pacto de Estabilidade e Crescimento, tem sido uma fonte de problemas e de complicações. E continuará a ser com o novo Tratado Orçamental, como se chama. Mas o objetivo externo faz todo o sentido, porque de facto nós não podemos viver com déficits e dívidas externas muito grandes, porque a certa altura deixam-nos emprestar dinheiro e deixa de haver financiamento para a economia. Esse objetivo, o problema é o seguinte, é que esse objetivo de equilíbrio de déficit externo é conflituante com o objetivo de redução do déficit público. Porquê? Porque para reduzir o déficit externo tem que se fazer duas coisas, aumentar as exportações e diminuir as importações. Aumentar as exportações temos aumentado razoavelmente bem. Reduzir as importações também, com a quebra do consumo? Reduzimos bem. E por isso é que equilibrámos praticamente a balança de pagamentos. Mas porquê? Justamente por isso. É porque se reduziu muito a procura interna, o consumo, o investimento, e isso permite reduzir as importações. Simplesmente, ao fazer essa redução da procura interna, reduzimos o produto interno bruto. Entramos na recessão. E como este ano, que a recessão será da ordem dos 3%. O que é que isto significa? Significa que o Estado tem muita dificuldade nessa altura em cumprir o seu objetivo, porque tem menos receitas, tem mais despesas, por causa das despesas de desemprego. O desemprego, devo dizer que para além de ser uma situação trágica para as pessoas individualmente consideradas, é também uma situação tremenda do ponto de vista financeiro do Estado, porque reduz as receitas, as contribuições para a Segurança Social e aumenta as despesas. Portanto, os dois objetivos, quando se tenta fazer as coisas muito à pressa e com grande dureza, os dois objetivos tornam-se muito conflituantes. Portanto, o que faria todo sentido é esta aproximação ter sido muito mais gradual, para evitar que os dois objetivos se anulassem um em relação ao outro. Portanto, quando defende que o atual programa de ajustamento deveria ser renegociado, fala de termos mais tempo para fazer a consolidação. Sim, mais tempo para fazer a consolidação, pelo seguinte, porque nós precisamos de crescer, isto é, não há consolidação sustentável nem redução da dívida pública que não passe por crescimento económico. Porque uma dívida pública, que tal como o déficit, mas aqui importante é a dívida pública, é sempre considerada em percentagem de produto interno bruto. Portanto, se o produto interno bruto não crescer, a dívida mantém-se sempre em valores insustentáveis. Ora bem, o nosso problema de crescimento não é um problema conjuntural. O nosso problema de crescimento é um problema estrutural. Porque resulta de quê? Resulta da nossa estrutura produtiva se ter distorcido durante uns 15 anos, desde há uns 15 anos a esta parte, porque investimos muito em setores protegidos da concorrência externa, investimos pouco em setores que exportam ou competem internamente com produtos importados. Resultado, nós vamos ter que ter tempo para distorcer esta estrutura produtiva, através de investimento, etc. Ou seja, não é em 2 ou 3 anos que se resolve um problema acumulado durante 15? Não, evidentemente que não. E é lírico pensar como, por milagre, a gente equilibra, vamos supor que conseguíamos, tenho as minhas dúvidas, e muitas dúvidas mesmo, mas vamos supor que conseguimos equilibrar até as contas públicas em 2 ou 3 anos. No ano seguinte estávamos outra vez em grandes dificuldades, porque não houve tempo da estrutura produtiva melhorar, e não só não houve tempo, como estes programas impedem isso, porque reduzem muito o investimento, reduzem muito a capacidade das empresas de financiarem e de realizar investimentos, e sem investimento não há reformação da estrutura produtiva. Portanto, o nosso problema estrutural básico, que é uma estrutura produtiva distorcida, que é em grande parte responsável pelo nosso endividamento, nomeadamente o endividamento externo, e esse vai estar connosco. E só quando nós conseguirmos tempo suficiente para podermos investir
de novo retomar uma estrutura produtiva mais equilibrada, é que teremos potencialidade de crescimento e poderemos resolver o problema financeiro. Quanto tempo é que seria necessário, no seu entendimento? Vai haver, é um problema que demora o seu tempo. 5, 10 anos, com certeza, é um período razoável para se pensar que se podia ter ganhos efetivos nessa reformação da estrutura produtiva. Porque, repare, mesmo, e é muito importante que nós recorramos ao investimento estrangeiro, e é muito importante isso, é fundamental, mas o investimento estrangeiro demora o seu tempo. Não é chegar aqui e no dia seguinte estar a investir. É preciso fazer o projeto, estudar as condições e por aí fora. Como foi um projeto, por exemplo, com a Alta Europa, demorou vários anos a implementar-se. Portanto, não vamos crer que daqui a 2 anos temos isto equilibrado, porque é impossível. Podemos, eventualmente, equilibrar superficialmente do ponto de vista financeiro, mas lá embaixo está o desequilíbrio da estrutura produtiva. Continuará connosco. Algo que parece tão simples ao ser explicado por um professor universitário, porque é que lhe parece que escapa a técnicos da Troika ou aos membros do Governo? Bom, a filosofia, penso eu, dessas organizações, ou melhor, do Fundo Monetário Internacional, é uma filosofia basicamente financeira. Isto é, que equilibrando as variáveis financeiras, tudo o resto vem por acréscimo. Há uma outra instituição que trabalha muitas vezes em conjunto com o Fundo Monetário Internacional, que é o Banco Mundial, que aliás um técnico que está cá, aparentemente foi dito também para ajudar nesta questão das finanças públicas, que tem uma filosofia diferente. Essa é mais uma filosofia de desenvolvimento e de estrutura produtiva. Agora, o Fundo Monetário Internacional tem esta filosofia e sempre teve. E, portanto, pensa que, acho que é uma filosofia errada, que se tem demonstrado em todo lado que é errada, mas pensa que fazendo um programa destes equilibra a estrutura produtiva. Quando se tem moeda única, ou quando se tem moeda própria e quando se desvaloriza a moeda, não é muito errado. Porque quando eu desvalorizo a moeda, estou automaticamente a criar incentivos para a reformação da estrutura produtiva. Portanto, é o que eu disse há pouco, eles estão sempre a pensar que é um programa em que existe moeda própria quando não há, e, portanto, nesses programas, de facto, desvaloriza-se, equilibra-se financeiramente, e ao desvalorizar-se, está-se a dar incentivo, de facto, à melhoria da estrutura produtiva, o que não sucede hoje. E, portanto, hoje é completamente errada essa filosofia. Quanto à Comissão Europeia, é, a meu ver, uma grande mudança negativa na Europa. Eu há pouco disse que uma das grandes mudanças foi, de facto, o predomínio da Alemanha. A outra negativa em termos institucionais é o papel da Comissão Europeia. A Comissão Europeia transformou-se completamente de uma instituição que até normalmente apoiava os países mais débeis, e bem, enfim, já sabemos que é permeável a muitos lobbies, mas normalmente até apoiava os países mais débeis, e agora não, agora transformou-se de facto praticamente num agente do poder alemão. E isso, do ponto de vista destes programas, é dramático. Porque Mas acha que isso aconteceu com Durão Barroso? Sim, eu acho que ele tem essa responsabilidade. Enfim, é o Presidente e, portanto, tem essa responsabilidade, mesmo que ele não tenha querido, tem essa responsabilidade. Mas é muito visível, principalmente ao nível do Comissário para os Assuntos Económicos e Monetários, o Sr. Olli Rehn. E, portanto, a Comissão Europeia passou a ser um Fundo Monetário Internacional ainda mais severo e mais tacanho, no sentido de olhar só para a questão financeira, quando a Comissão Europeia tem uma larga tradição justamente de olhar para a estrutura económica e ver como é que são a melhor forma... Mas o governo português também é acusado de estar a olhar só para as finanças em detrimento da economia. Sim, eu penso que é uma crítica razoável que se faz, pelo menos na aparência que dá, não estou a falar com os membros do governo, mas na aparência que dá é justamente essa, e portanto é uma crítica, a meu ver, séria e razoável, porque pensar que se resolve o problema financeiro e depois a seguir é que se vai resolver o problema económico é um erro. Porque o nosso problema financeiro depende justamente do problema económico. Portanto, os dois têm de ser resolvidos simultaneamente. Sendo certo que o problema económico até demora mais tempo e por isso é que também a questão financeira devia ser ajustada a esse tempo. Agora, pensar que vamos equilibrar tudo financeiramente e a seguir então é que vamos crescer é um erro muito grande. Não vamos conseguir fazê-lo. O que era preciso, para além de ter mais tempo, o que era preciso, no seu entender, mudar na atual política económica ou financeira para inverter esta tendência? Bom, eu creio que era usar mais dinheiro para financiar as empresas. Pode ser feito, tem sido uma sugestão que o Partido Socialista tem feito, a meu ver, com razão, aquele dinheiro que estava destinado aos bancos, mas que não é necessário utilizá-lo para as empresas, utilizar melhor a utilização dos fundos comunitários com regras mais flexíveis, isso era importante negociar a nível das instituições comunitárias, dado o nosso Estado da grande aflição, negociar uma maior flexibilidade de aplicar os fundos estruturais, de forma a poder financiar mais o tecido produtivo diretamente e menos as infraestruturas. E penso que também seria desejável negociar alguma
eu não digo exceção, mas há alguma flexibilização das regras de concorrência comunitária que eventualmente haja para permitir os incentivos corretos às nossas empresas. Coisas que, aliás, o Governo falou e pareceu-me bem, como reduzir, por exemplo, a taxa de IRC para os investimentos, coisas desse tipo, não haver obstáculos do ponto de vista da Comissão Europeia, esse tipo de Por exemplo, se a atuações. TSU tivesse uma discriminação positiva. Eu sou contra a redução da TSU em geral, justamente não tem discriminação positiva. Se fosse para as empresas produtoras de bens transacionáveis, acho que sim, acho que podia ser feito. Mas vai estar, penso que será difícil, na normalidade dos casos, a Comissão Europeia concordar com isso. Bom, era anunciar uma atitude diferente, demonstrando à Comissão Europeia em particular que, mesmo do ponto de vista dos credores, é muito melhor ter uma economia que tem potencialidades de crescimento do que uma economia que, mais cedo ou mais tarde, não cumprirá porque não tem capacidades de crescimento. Não é? E penso que isso seria negociável. Acha que o orçamento do Estado, para o próximo ano, tal como está, tem condições para ser executado? Eu espero que não, porque se for executado vai ser um desastre, do meu ponto de vista. A recessão vai se aprofundar brutalmente e, portanto, penso que se vai notar a certa altura que o déficit não é atingível. Não creio que seja atingível. E, portanto, se tentar forçar a redução do déficit, vai ser, a meu ver, muito problemático para a economia e para a sociedade portuguesa, não é? Porque eu não acredito na previsão de 1% de queda da atividade para o ano. Bem, sei que a Comissão Europeia tem a mesma projeção, mas percebe-se porque acordou na avaliação na última avaliação da Troika com isso, mas eu não acredito. Aliás, portanto, há várias outras projeções que estão muito mais, e apontam uma ainda recessão são muito mais otimistas profunda. a maior parte delas. Eu não ficaria muito espantado se a recessão, se o orçamento for executado tal como está, se a recessão fosse da ordem do que vai ser este ano, ou seja, 3% ou até mais do PIB. Porque é de facto repare, independentemente agora dos pormenores, fazer este esforço fiscal quando a economia já está a descer 3%, é algo que não tem paralelo em muitos lados. Tem na Grécia, tentativas na Grécia, mas os resultados são diferentes. E, portanto, é algo que para um economista e para um macroeconomista faz muita confusão. E a perspectiva é que, de facto, leva a uma recessão muito profunda para o ano. Se for executado. 80% da consolidação é do lado da receita, e sendo que só os restantes 20% são do lado da despesa, o que também vai contra aquilo que estava estipulado no memorando da Troika. Sim, embora aí haja a parte que tem a ver com a compensação do subsídio que é reposto dos funcionários públicos. Eu devo dizer que, aliás, eu sempre encarei a redução dos 2 subsídios aos funcionários e aos pensionistas não como uma redução de despesa, mas como um imposto, porque na realidade era um imposto. Portanto, é só uma questão de nome, porque funciona exatamente. Portanto, eu acho que se deve fazer esses cálculos excluindo essa parte. E nessa Mas como medida, é que se reduz a despesa do Estado sem mexer em áreas fundamentais como a saúde eu sou e a muito educação? cético, devo dizer que sou muito cético em relação a isso, em relação aos 4 mil milhões. Não creio que seja possível. Porque o Estado português não faz mais que os outros Estados. Até faz menos. E, portanto, estar a dizer agora o Estado não financia a saúde, ou o Estado agora não financia a segurança social, não faz sentido. Portanto, as funções do Estado são as mesmas que há para essa Europa fora. Eu acho que se pode reduzir, evidentemente, em desperdícios, pode-se ainda reduzir e é desejável que se reduza, mas 4 mil milhões não acredito. Só vendo quando o Governo apresentar o que quer fazer, tenho as maiores dúvidas sobre isso. O PSD, aliás, fez campanha a dizer que era necessário cortar nos desperdícios e nos custos intermédios. Onde é que estão, afinal, esses desperdícios? Eu acho que se pode cortar mais, de facto. Já têm vindo a ser cortados, reduzidos os custos intermédios, mas ainda há muita coisa que se pode cortar. Quer na parte que tem a ver com o outsourcing, de serviços que antes eram públicos e que o seu outsourcing levou a uma redução das despesas com o pessoal, mas não das despesas de consumo intermédio. E também muitos outros consumos, como por exemplo viagens ao estrangeiro, coisas desse tipo, ainda há muita coisa para cortar. Agora, na impressão, mas são 4 mil milhões de euros, e se não tínhamos evoluções sobre a matéria, nem, repito mais uma vez, não acredito que seja possível. Também acha que, de alguma forma, o Governo devia dar o exemplo, mesmo que em aspectos economicamente ou financeiramente residuais, deveria dar o exemplo, por exemplo, na frota de carros ou Sim, acho qualquer outra coisa do embora género? eu não, ao contrário de outros, não valorizo excepcionalmente as medidas simbólicas. Não me parece que seja essencial. Mas sim, acho que sim. Mas atenção, as viaturas não é só uma questão simbólica.
as viaturas pode-se poupar significativamente e acho que se deve poupar significativamente. Acho que não faz sentido, por exemplo, haver mais que uma viatura num serviço público normal, numa direção-geral normal. Acho que não faz sentido. E nos gabinetes a mesma coisa e por aí fora. E aí não é só... É simbólico, mas é mais até do que isso. Ontem Cavaco Silva veio romper de alguma forma o silêncio e disse que vai decidir se envia ou não o Orçamento do Estado para o Tribunal Constitucional depois de consultar vários pareceres técnicos. O senhor foi consultor de Jorge Sampaio e de Mário Soares. Se por hipótese pudesse dar conselhos também a Cavaco Silva, o que é que lhe diria? Bom, isso não é uma questão que eu saiba avaliar muito bem, a parte da constitucionalidade. Eu penso... Mas em caso de dúvida, deveria fazê-lo? Depende da dúvida. Por isso é que se a dúvida é muito forte, eu acho que deve mandar, de facto. Porque é muito mal aparecer depois uma inconstitucionalidade a meio já da execução. Se a dúvida for mais ténue, isto é, se houver juristas com opiniões diferentes sobre a matéria, eu hesitaria em mandar. Agora, eu não percebendo nada de constitucionalidade, nem tendo formação jurídica, acho difícil uma questão de senso considerar que este orçamento não tem constitucionalidade. Acho que tem. O facto dos reformados terem uma taxa adicional, por exemplo, acho que é inconstitucional. Não estou a ver que isso possa ser considerado ou sobre taxa de 4% no IRS. Exato. E, portanto, e as taxas de 3% a 10% que das formas vão pagar consoante o seu valor. Acho que é difícil considerar isso constitucional e, portanto, era preferível, não sei qual vai ser o parecer que os constitucionalistas que o Presidente vai consultar dirão, mas se houver de facto um relativo consenso que é inconstitucional nesses juristas, penso que é praticamente para terminar enviado. a nossa entrevista, Angela Merkel chega na segunda-feira a Portugal. Recentemente defendeu que a Europa deveria passar por mais 5 anos de austeridade. Acha que o governo português vai alinhar neste discurso? Bem, o governo português tem alinhado em muita coisa que eu pensei que não era possível. Se calhar alinha nesse também. Mas eu devo dizer que isso, se for para ser levado a sério, é ao fim da Europa. Isso não tenho dúvidas sobre a matéria. A União Europeia não aguenta 5 anos de austeridade. Portanto, se essa botada da senhora Merkel é sentida, isto é, se não é uma mera operação interna e eleitoral, então é o fim da União Europeia. Isso não tenho qualquer dúvida sobre a matéria. Não? Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua entrevista a este Conversas com Vida. Foi um gosto. Já sabe, é todas as semanas, à sexta-feira, aqui no ETV, que damos mais vida às suas conversas.